E aos poucos, Campos vai perdendo as referências arquitetônicas do passado. O município já teve o patrimônio eclético mais relevante do país. Recentemente, um incêndio atingiu o terreno de um imóvel histórico, cuja demolição, em 2013, gerou revolta entre membros de entidades voltadas à preservação. O imóvel do início do século XX, que ficava na esquina das ruas Conselheiro José Fernandes e Salvador Correia, foi demolido sem base técnica. O conselheiro do Instituto de História e Geografia de Campos explica que, apesar do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, Copan, ter autorizado a demolição, ela não poderia acontecer. A demolição desse imóvel é altamente controversa, né? E com indícios de irregularidade. Porque foi mencionado na ocasião que foi autorizada a demolição, no início desse ano, que haveria um relatório técnico que fizesse ou teria feito a justificativa para a demolição. Quando nós, pelo Instituto Histórico e Geográfico de Campos, pedimos a apresentação desse relatório, houve dificuldade para que aparecesse. Apareceu uma parte dele. Nós tivemos que fazer uma mobilização para consegui-lo inteiramente, para entender o conteúdo dele, e nós verificamos que não se trata absolutamente de um relatório que trata do tombamento que havia sido pedido pelo Instituto Histórico em 2024. O relatório mencionado, que foi em parte fornecido pelo Copan, ele é uma peça que identifica os danos e os procedimentos que devem ser feitos de reparo. Em vários trechos, cita que deve ser elaborado um projeto de restauração para tratar melhor da recuperação desses elementos originais ainda identificados nesse relatório chamado Mapa de Danos. Ainda de acordo com o conselheiro, este imóvel e outros ao lado foram comprados por uma construtora. As casas que não tinham características históricas foram autorizadas à demolição, mas a casa da esquina não. Ela estava em processo de tombamento. Havia em curso um processo de tombamento do imóvel. E é importante ressaltar que quando um imóvel, mesmo não tombado, está em curso de tombamento, ele está tutelado. E ele, em estado de tutela, ele tem a mesma prerrogativa de um imóvel tombado. Quer dizer, você não pode fazer qualquer tipo de alteração. A demolição irregular do patrimônio histórico de Campos voltou a ser assunto depois de um incêndio de grandes proporções em um terreno, que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de quem passava pelo local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Não houve registro de feridos. O local abrigava um casarão histórico, demolido sem autorização das autoridades competentes em 2013. Na época, o Copan fez uma denúncia ao Ministério Público. Campos já foi considerado um dos principais conjuntos arquitetônicos do Rio de Janeiro. A maior cidade do interior do estado se destacou muitas vezes pelas belezas de sua arquitetura eclética. Segundo esta historiadora, este estilo tem a ver com o grande desenvolvimento que a indústria açucareira deu para Campos. Muitas pessoas enriqueceram e investiram nos imóveis. Ele mistura temporalidades arquitetônicas, como as linhas retas da arquitetura grega, as linhas curvas da arquitetura romana, alguns arabescos do barroco, muitas vezes até do gosto árabe, né? Dos arabescos árabes. Então ele mistura essas culturas, mas não fica bagunçado, não é uma coisa bagunçada. Ele é agradável aos olhos. A historiadora explica ainda que falta consciência de todos em relação à história que a cidade tem. Um prédio, uma casa, um edifício, em qualquer época que seja construído, ele fala de uma história. Ele conta de uma história presente naquele momento em que ele é construído. E com o passar do tempo, ele conta uma história passada, mas ele sempre conta uma história. Então, a importância dessas edificações, não só para Campos, mas para o Estado e muitas vezes até para o país, né? Elas têm essa qualidade de serem contadoras de história. Falta primeiro conhecimento e orgulho pela nossa própria história, porque não é apenas o poder público
que destrói. É cada um de nós que dizemos sim a essa destruição e batemos palma e aplaudimos essa destruição. Na verdade, é uma parte da gente que está indo embora. É uma parte da nossa história que está deixando de ser contada, né? Ou sendo contada de uma maneira muito drástica e dolorosa, que é o vazio que ele deixa na paisagem urbana. E acaba sendo a destruição de parte da nossa história, né?